Hoje, o evangelista Mateus nos mostra uma realidade muito latente na vida de Jesus. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele de verdade tem o poder de curar. Ele tem de verdade o poder de curar todas as enfermidades do ser humano, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas psicológicas. O Senhor cura. É uma das grandes realidades da fé cristã, da fé da igreja. Por quê? Porque as doenças de todas as qualificações não foram postas por Deus na vida do homem. Mas a igreja, a fé cristã, sempre interpretou uma enfermidade como algo não vindo de Deus, algo, porém, permitido por Deus, mas que não tem a sua origem em Deus. É por isso que nós vemos, com muita tranquilidade nos evangelhos, nosso Senhor curando. E curando em todos os aspectos, o ser humano de um modo integral. Mas para que a cura aconteça, é preciso que exista fé. Se vocês olham aqui a situação do oficial romano, do centurião romano, ele tinha uma fé firme, forte e não vacilante de que Jesus tinha o poder de curar. E curou. Ele tinha uma fé que nosso Senhor tinha o poder de realizar milagres e curar as enfermidades. Se ele já tinha visto, não sabemos. Se ele já tinha contemplado, não sabemos. O que nós sabemos é que ele de verdade ali colocava a sua fé, que Jesus curava. E vejam que a fé desse centurião é tão forte, mas é uma fé tão forte que ele simplesmente disse assim: olha, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Ele não diz assim: Senhor, cura, vamos lá. Não. Ele conta a Jesus. E Jesus vê aquele homem ali, repleto de fé, e diz: eu vou curá-lo. Observem que a cura aqui é uma iniciativa de Jesus. Jesus, aqui sem que ele peça, Jesus já confirma: eu vou curá-lo. Só que a fé daquele homem é tão forte que ele vai dizer assim: olha, Senhor, eu não tenho dignidade para que tu entres em minha casa. Lá é um antro de pecado. O Senhor, que é puro, que é santo, não pode entrar lá. Basta dar uma ordem e tudo vai se resolver, porque eu também sou subordinado. Ou melhor, eu também tenho subordinados. E eu digo vai, ele vai, eu digo faz, e ele faz. E basta o Senhor dizer uma palavra, que tudo será resolvido. E é impressionante por quê? Porque Jesus aqui ficou admirado com a fé daquele homem. Eu sou pecador,
mas eu creio em Ti. Eu sou miserável, mas a minha fé está em Ti, Senhor. Eu não tenho dignidade de que entres na minha casa, porque sou pecador. Mas o Senhor pode falar daqui mesmo que tudo vai ser resolvido, porque eu creio no poder da Tua palavra. E Jesus se admira. Nunca vi uma fé tão forte em Israel. Nunca vi uma fé dessa proporção. Nunca encontrei ninguém em Israel com tanta fé. Quando a gente para pensar aqui, nós precisamos olhar o texto e entender que da mesma forma que nosso Senhor curou há 2000 anos atrás, quando estava presente fisicamente na história, Ele age do mesmo jeito hoje em dia. Da mesma forma que há 2000 anos atrás Ele curou, Ele continua a curar. Pela fé do homem e pelos auxílios divinos da medicina, da ciência. Porque a ciência provém de Deus, a medicina é um dom de Deus. E se vocês olham essa palavra aqui falada pelo centurião, ela é alocada na liturgia da igreja. Quando o sacerdote diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente fala como centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizem só uma palavra e serei salvo. Vejam que o foco é o mesmo. Jesus continua médico, Jesus continua curando, Jesus continua agindo, mas é preciso ter fé. É preciso ter fé. É preciso depositar toda a nossa fé em nosso Senhor. Só que é interessante porque o centurião aqui, ele olha para si, ele baixa a visão, a cabeça, ele diz: eu não tenho dignidade para que ele entre na minha casa, porque ele é o Todo Santo e eu sou pecador. E hoje nós vemos o contrário. Nós vemos as pessoas pecadoras se achando dignas de comungarem a Eucaristia, como se a Eucaristia fosse qualquer coisa, e perderam a mística, e perderam a capacidade de se enxergarem pecadoras, e que não têm direito à Eucaristia, mas que, como um mendigo, mendiga a graça de Deus, necessita da cura, e para isso deve endireitar o caminho, e para isso deve buscar se converter, e para isso deve buscar ser alguém do bem, e para isso deve buscar ser alguém que ama, que se deixa amar, que se deixa conduzir por Deus. É interessante também porque aqui nós vemos que esse homem, ele partilha com Jesus a doença do seu servo. Nosso Senhor disse que vai curá-lo. E quando a gente olha o texto santo aqui, na conclusão, nosso Senhor vai falar de quê? De fogo do inferno, doença e inferno. Parece duas coisas que não têm nada a ver. Olhem aqui. Nunca encontrei tanta fé em Israel, mas eu vos digo, muitos irão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes.
O que é que Nosso Senhor está dizendo aqui? Que muitas vezes as doenças, elas são permitidas por Deus para que o homem aumente a fé e se salve. Só o que nós vemos muitas vezes é que muitas pessoas, quando adoecem, ao invés de depositarem a fé em Deus, algumas tantas se revoltam contra Deus. Eu não estou falando aqui dessas doenças corriqueiras, dessas pessoas que adoecem com facilidade e qualquer coisa já estão desesperadas. Não é isso não. Porque tem gente que basta sentir uma dor de cabeça que já está derrubando o mundo. Não é isso não. Estou falando de problemas de saúde sérios, que muitas vezes até desengana a pessoa. Onde a medicina muitas vezes diz assim, não tem mais jeito. E ali muitas vezes a fé que deveria ser provada, muitas vezes é corrompida, é perdida. Estou falando desses grandes dilemas da vida, onde a gente muitas vezes não encontra respostas. E a melhor forma é calar e esperar em Deus. Observem que no momento da dor, da dificuldade, do problema que nós estamos enfrentando, nós precisamos aumentar a fé e compreender que ali é simplesmente uma provação. Provação já remete à fé, provando a fé. Não é para destruição. Tanto que quando um apóstolo interpela Jesus a respeito de uma enfermidade, quem pecou para que esse homem nascesse assim? Jesus diz, nem ele, nem os seus pais, mas é para que se manifeste a glória de Deus. E como é que se manifesta a glória de Deus? A partir da virtude teologal da fé. É assim que se manifesta a glória de Deus. E nós precisamos compreender que hoje nós estamos bem, mas pode chegar o dia, e ele vai chegar nesta vida, em que nós seremos provados na fé, e é preciso dar testemunho de batizado, de cristão, de católico, de homem, de mulher de Deus, tementes a Deus. E compreender que é naquele momento ali que nós somos provados, como o ouro é provado no crisol, para tirar as impurezas, nós somos provados nas dificuldades da vida, para que possamos de verdade permanecer em Deus. Eu fico bobo quando eu olho como pastor o povo hoje em dia. Nós passamos, talvez não, com certeza, pelo maior problema do nosso Brasil na questão de saúde. Vou dizer do Brasil porque fora já passou por muitos problemas assim, mas aqui dentro. Passamos por essa pandemia onde tantos e tantos morreram. E aqueles, vejam bem, aqueles que não foram ceifados, nós que aqui estamos, deveríamos ter aumentado a nossa fé. E para a vergonha eterna, o que a gente vê é o contrário. Nós vemos o contrário. As pessoas, ao invés de terem aumentado a fé porque viveram, parece que perderam o norte, querendo de verdade aproveitar a vida em todas as instâncias, como se não houvesse um amanhã, no sentido de
de festas e festas e festas e festas, e Deus em último plano cada vez mais. Porque não entenderam, porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu para que o homem crescesse na fé e não abandonasse a Deus. E por fim, esse relato é tão bonito porque nosso Senhor, Ele desiste de ir à casa do centurião. Ele não vai. Mas Ele manda, Ele ordena: vai e seja feito como tu creste. Ou seja, quem vai fazer o milagre acontecer é a tua fé em mim. Ou seja, nosso Senhor diz assim: eu vou agir pela tua fé. Daqui a necessidade que nós temos de vivermos com dignidade a fé. Apesar dos nossos pecados, que são tantos, apesar das nossas misérias, mas com a consciência de que a nossa fé deve ser transformada todos os dias em obras de religião, para que assim nós possamos chegar aos céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar os nossos pedidos, as nossas preces ao Senhor.